na defesa da nossa categoria, porque estamos aqui graças à categoria, mas a gente também não pode, numa hora de um cabo de forças, a gente achar que um músico que está lá tocando voz e violão, ele tem alguma ameaça para com um aparato policial, né? E aí são essas as questões que a gente precisa colocar claramente. Eu queria agora ouvir a representante, né, do Comando da Polícia Militar, né, a capitã Josineide, um oficial que eu tenho muito respeito, uma oficial preparada, há muito tempo trabalhando na CIPAM, e que com certeza vai nos colocar. Qual é o posicionamento que a gente dizia na nossa reunião? A gente dizia, qual será o posicionamento da polícia com relação a isso? Qual o posicionamento da guarda? A gente não sabia, porque as coisas estavam acontecendo e nós não sabíamos se era uma determinação do Ministério Público, nós não sabíamos se era apenas da CEMURB, nós não sabíamos se havia algum problema com aquela casa, algum problema grave com a casa, se o problema não era com música, era com a casa, se a casa estava devendo, se a casa não estava licenciada. Então, todas essas interrogações a gente presenciou na reunião que tivemos e, por isso, estamos aqui para os esclarecimentos. Capitão. Boa tarde a todos. Saúdo, em nome da presidente da mesa, Sargento Regina, toda a mesa e os demais presentes aqui dessa audiência. Gostaria de me apresentar, sou a capitã Josineide, subcomandante da Companhia Ambiental, de Proteção Ambiental do Meio Ambiente da cidade, né, de Natal, representando aqui a Polícia Militar. É uma companhia independente, uma companhia especializada em meio ambiente, certo? Então, se tratando de cada um do seu papel e atuação, quero dizer que a Polícia Ambiental hoje somos só apenas meros agentes fiscalizadores do meio ambiente, no tocante a toda a esfera ambiental, né? A Lei de Crimes Ambientais, assim citada pelo nosso amigo Alexandre, aí, né, a 9.605, é uma lei federal que nós apenas aplicamos, somos meros agentes fiscalizadores desta lei, né? Então, o que se trata aqui nessa questão hoje, né, dessa audiência, como se diz, o artigo 54 foi citado pelo nosso amigo, a poluição sonora, né, um agente poluidor, a saúde, né, do ser humano, né, colocamos em questões da vida, a saúde, né, do humano, né, tem que ter ajustes, limites, né, é aquela questão que foi dita aqui por todos, onde o limite, né, de cada um, onde todos, né, onde para o seu, continua o meu. Então, o nosso amigo aqui, Marcos Sá, eu até vocês sorriram, eu achei interessante, foi um dos nossos atuantes, né, fiscalizadores diretos, né, da Polícia Ambiental, em se tratando do Som da Mata, que fica dentro da unidade de conservação, como o Parque Estadual Dunas do Natal, e lá nós temos o nosso pilotão, coincidentemente, nossa sede, quer dizer, os nossos policiais, quando dava aquele horário das 18 horas, que era o encerramento, né, o fechamento, que podíamos dizer, do parque, e se tinha uma portaria a ser cumprida, uma determinação que não poderia ter mais som naquele ambiente, né, para não prejudicar as aranhas, as cobras, né, como disse Marcos Sá. Então, pessoal, se tratando não só, né, do ser humano, mas também, né, da vida animal e de tudo isso, eu acho importante essa ação da polícia em tendo essa especializada, né? Hoje a gente está acompanhando os outros órgãos fazendo trabalho em conjuntos, né, com a CEMURB, que é um agente fiscalizador hoje do município, né, e com a Guarda Ambiental, que também é do município, a gente está dando esse suporte, apoio, no tocante, né, às leis, né, estamos amparados por leis, e na manutenção da ordem pública. Então, eu admiro a profissão de músico, posso, né, dizer que gosto, né, e admiro, né, todo o palco, o Som da Mata, o nosso Marcos fez um brilhante trabalho à frente da direção do Som da Mata, eu admirava, eu de serviço lá fiscalizando ele, mas eu ia para lá escutar, começava às 16h30, mas que às 18 horas teria que se encerrar, e eu acho que tem que ser por aí, existem espaços, né, existem locais adequados, e existem ajustes, né,
a lei está para ser cumprida, níveis ao decibelímetro para a gente verificar tudo isso, mas existem ajustes para a gente estar aqui sentar hoje, conversar e ver até que limite a gente pode fazer, o que é que a gente, né, pode trabalhar em cima da recomendação que foi dada ou da, né, da determinação a ser cumprida pela CEMUB. Então, eu acho que o local ideal começa por aqui. Então, estamos aqui para dar esse apoio, dizer o nosso papel e dizer que estamos para manter a ordem pública e temos a polícia específica aqui representada, que é a CIPAM. Então, agradeço a atenção de todos e vamos entrar no acordo. Né? Obrigada. Encerrando agora as falas da mesa, primeiro eu queria agradecer a todos e todas que compõem a mesa, as autoridades que estão aqui presentes, que vieram para este processo de diálogo. E abrindo agora para a plenária, lembrando que são 5 minutos. Eu gostaria de abrir inicialmente ouvindo a doutora Paula, né, para que possa fazer uma exposição no que diz respeito à parte jurídica. E aí vamos ouvir a doutora Paula neste momento. Oi. Bom dia, Sargento Regina. Aqui é um cumprimento a todos os demais componentes na mesa. Eu vou ser bastante breve e vou me dirigir especificamente à CEMURB, porque eu tenho sido questionada como advogada quais seriam os critérios que a CEMURB utiliza, tá, para atender e para liberar os shows. No final de semana agora, eu fui passando, por acaso, eu consegui impedir que Marcos fosse preso, né, numa ação até então arbitrária. Depois que eu cheguei logo como advogada, a situação foi solucionada, mas eu vim de um evento promovido por políticos, ou político, eu não sei, por colunista social, aonde o largo do... como é que chama? Largo do Ateneu foi fechado, uma via pública foi fechada para se ouvir um artista de fora acompanhado de uma escola de samba. Eu não sou expert, mas eu não preciso disso para saber que, se eu bater um tamborim aqui, eu vou ultrapassar o limite. Quando eu estava acompanhando o Marcos e resolvendo a situação, eu comuniquei o caso aos seus fiscais e aos policiais perfeitos, extremamente orientados, educados. Depois chegou o policiamento militar. Eu questionei, como é? Qual é o requisito para vocês terem dado essa licença? Porque é público notório que iria ultrapassar. É público notório que Petrópolis, que esse Largo do Ateneu fica em Petrópolis, uma zona residencial. É público notório que um Carnatal está entre hospitais, zona residencial. A lei é clara, ela é para todos. Existe o princípio constitucional, diz, ninguém é diferente, todos são iguais perante a lei. Por que que a lei só é exigida, rigorosa, com os músicos do nosso município e não são com os outros? Qual é os critérios utilizados? Legalmente. Eu quero entender, legalmente, ouvindo agora, porque juridicamente a gente sabe as providências para poder tomar. Entendeu? Mas legalmente, como é? E falando de CEMURB, um órgão fiscalizador, eu também já tive outras oportunidades de verificar quais são os critérios para um órgão funcionar, um estabelecimento comercial. Um deles, um exemplo, uma academia de ginástica, ela é obrigada a ter aquele elevador, né, para o deficiente subir. A CEMURB não tem. A CEMURB não preenche como órgão nenhum requisito exigido de outros estabelecimentos para ela poder funcionar. A CEMURB tem licença para funcionar do Corpo de Bombeiro? Eu te pergunto. Não. Sabe por quê? Porque ela não preenche os requisitos legais. Ela está funcionando num imóvel residencial. Ela não preenche. Então, quais são os critérios que você utiliza? Isso que eu gostaria de expor para todo mundo para poder saber. Nós todos somos iguais perante a lei. E se eles não podem, ninguém pode. Não pode Carnatal, não pode nada, até que o problema seja solucionado. Então, aos que recebem a orientação, a mesma coisa. Não é verdade? A mesma coisa. Então, vem o Ministério Público, que é fiscal da lei. Ele fiscaliza, ele não legisla. Então, ele também não pode fazer nenhum acordo que ultrapasse os limites da lei. Então, essa discussão é extremamente importante, porque o meu direito, o seu direito e o direito dele são todos iguais. Bom? Obrigada.
Muito importante aí os esclarecimentos, doutora Paula. Passamos agora a palavra para Robson Semog, músico da nossa cidade. Eu falei direito o nome. Todos e todas que estão inscritos podem fazer uso da tribuna. Essa tribuna é de vocês. Tá? Podem ficar aí, pode ficar à vontade. Ou fala da bancada, vem para a tribuna. Tá? Fique à vontade. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Né? Tudo já ficou muito bem colocado aqui. Acho que não coube a mim só grifar algumas coisas, e enfatizar mais o que já foi falado, né? Bem colocado pelo lado de Marco Martins, assim como também pelo lado da CEMURB e muito bem colocado pela nossa advogada que acabou de falar. Eu só queria aqui grifar algumas coisas, a questão dos 50 decibéis. Eu, como músico, me sinto assim, impossibilitado de tocar com 50 decibéis, tendo visto que nas grandes cidades até o barulho do trânsito chega a ultrapassar os 70 decibéis. Não é? Então, você precisa de a sua forma de trabalho, você tem que ter um mínimo de dignidade nisso aí. A gente não consegue cantar com 50 decibéis. Isso é um problema meu, não é seu? De quem é esse problema? Quem é que vai resolver isso aí? Essa é a grande questão. Eu acho que até os 80 decibéis seriam suficientes, mas tudo bem, já é um bom começo. Né? Eu fiz um vídeo na internet, no YouTube, explanando o que eu pensava. E já falava, não foi nada mais do que o que aconteceu aqui agora. Tudo que eu falei no vídeo antes disso aqui, foi o que todo mundo falou aqui. O vídeo teve vários acessos, graças a Deus, e enfatizou mais o movimento, fez com que isso acontecesse. E lá no vídeo está no YouTube, já falando tudo sobre isso. Né? A questão dos 50 decibéis, tentar rever isso aí. Né? A outra grande questão é a questão de igualdade, que a nossa advogada falou. É o que eu ia falar. Carnatal acontece aí em meio de prédios, hospitais. O nosso rapaz falou aqui também, mora vizinho ao Carnatal e mora vizinho, da Funcarte, né? Mora vizinho a um bar, que ele reclama do volume também, não vou citar o bar aqui. Mas também mora vizinho ao Carnatal. E o Carnatal acontece. Né? Essa é uma questão de igualdade que eu queria também enfatizar aqui. Questão do impacto ambiental que o Carnatal causa. E mesmo assim, continua acontecendo. A questão também de incentivo dos artistas que não existe. Aqui nesse estado nós somos a única cidade do Brasil que não temos um nome nacional. Aqui na Paraíba é vizinho, tem vários nomes nacionais. Eu queria que me citasse um nome nacional aqui de Natal. Não existe incentivo nenhum. Como se já não bastasse a falta de incentivo, ainda vem querer acabar de vez com a expressão artística. Foi citado por o secretário de Turismo, que o turismo rende 1,4 bilhões anuais. Por que não usar menos de 10% desse valor, também dando incentivo aos bares a criarem esse ambiente acústico? Se você mesmo enfatizou que a música é interessante para o turismo, por que não desviar um pouquinho, menos de 10% desse valor, ajudando também essas casas a criarem um ambiente acústico? Porque não é toda casa que tem condições de fazer uma ambientalização acústica, é caro, isso é caro. Então, por que não usar esse menos de 10% desse valor e a gente conseguir ajudar essas casas para que não parem a música ao vivo? Não pode parar. A gente vive disso. Eu vivo da música há 22 anos, com muito orgulho, e consigo sustentar minha família. Então, fica aqui minha dica, 3 dicas só. A questão dos decibéis, a questão do incentivo e a questão da igualdade para todo mundo. Se tem Carnatal, com 50 decibéis dos trio elétricos, tem que ter para a gente também, pelo menos 80 decibéis para a gente, né? Para começar a nossa causa. Obrigado. Valeu. Passamos a palavra agora para Adriana Kelly. Boa tarde a todos. Na verdade, se eu fosse citar os pontos aqui, seria repetir o que já foi dito, né, e enfatizado.
Eu vim mais subir aqui mais para dar cara e mostrar que nós temos que dar cara de verdade e lutar pela nossa causa, porque, como o Robson, eu também vivo da música. Eu também sustento a minha família através da música. E, após esse ocorrido dessa anulação, de certa forma, da música ao vivo, eu que tocava de segunda a segunda, estou tocando 4 vezes por semana. Então, vocês analisem o que isso cai no orçamento de uma pessoa, né? Então, reivindicar os 80 decibéis, já que foi tentado instaurar esses 80 decibéis aqui em Natal, não foi dado certo. Por que não deu certo se em Salvador e em Fortaleza dá certo? Né? Quanto às medidas de abordagem, por que que o instrumento do músico é apreendido? Eu digo instrumento porque um microfone, um cabo, tudo isso sai do nosso suor. A bateria do violão sai do nosso suor, e isso é apreendido. E, a partir do momento que é apreendido, a gente não pode tocar nem nos bares, nem em festa particular, né? Então, teria que haver... esse tipo de abordagem teria que ser feita diretamente ao dono do bar e não aos músicos. Porque, a partir do momento que você está atuando e chega alguém e manda parar, isso aí já dá um abalo profundo. Você automaticamente meio que se entristece com a sua profissão, né? A questão do Carnatal e essas festas que acontecem quando são de pessoas influentes dentro de Natal, tem toda a autorização do mundo para se trabalhar. E o músico potiguar, infelizmente, não tem essa autorização. A gente tem que trabalhar cochichando. Nem participa, né? Pois é, e nem a gente participa. Se fosse participar, seria por um valor irrisório. Não dava nem para montar num jegue para fazer o show, né? Então, para quando paga, né? Porque eu tenho casos de amigos músicos que faz 2 anos que está esperando receber da prefeitura e ainda não recebeu, né? Acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente não, a gente como músico, a gente não tem que deixar de tocar por conta de quem faz paredão, não, com aquelas músicas de tão péssimo gosto, né? Então, eu acho que a fiscalização tem que haver, sim, e a gente quer se adequar. Agora, a gente tem que rever a quantidade de decibéis para poder o trabalho ser realizado de boa forma. Não é eu, como artista, não estou aqui para bater de frente com a lei, de maneira nenhuma. Eu só quero que a lei se ajuste também para que a gente possa trabalhar, entende? A gente tem que se ajustar, trabalhar unido para que o turismo funcione, para que as nossas polícias trabalhem bem, né, nos dê segurança, não seja uma ameaça para a gente, e sim que seja a nossa segurança, nosso posto seguro. Né? Então, gostei muito da maneira que o senhor se expôs aqui, muito tranquilo, entendeu? E eu acho que é isso, a gente tem que entrar num consenso. Nós temos que ter um consenso, porque a música natalense, os músicos têm sido marginalizados, de certa forma, porque você vê... músicos vêm de fora, fazem o show em ambientes abertos, né, que os decibéis ultrapassam muito, e os daqui não podem. Por que não podem? Né? Por que não podem? É isso que tem que ser analisado, isso que tem que ser revisto, né? Porque os outros de fora podem, que vêm com nomes de pessoas de dentro do estado, da cidade, influentes, podem fazer barulho, e a gente não pode, né? É isso que eu quero enfatizar, isso que eu quero deixar para os meus colegas de trabalho, que haja essa mobilização, que a gente dê a cara a tapa mesmo, que a gente mostre que a gente não quer bater de frente com os órgãos de meio ambiente, com a prefeitura, a gente não quer bater de frente, a gente quer um ajuste, só isso. Viu, meu? Muito obrigada. Aí o desabafo, né, da artista. Passamos agora
a palavra para Marcelo Jucá, né, músico, como eu disse, também irmão de uma grande artista nossa, que é a Mônica Jucá também. Boa tarde a todos, boa tarde aos senhores da mesa, colegas que estão aqui, músicos. O que eu ia falar, todo mundo já falou, mas eu acho que nunca é demais. Eu quero começar perguntando por quê, mas por que mesmo 2 pesos e 2 medidas? Foi citado aqui pela nossa querida advogada que no sábado houve esse evento lá no Largo do Ateneu. Eu estava tocando lá. Isso foi verdade, realmente. No dia que o senhor Marcos Martins foi impedido de fazer o seu manifesto, eu estava tocando no Largo do Ateneu. Meu querido amigo aqui estava lá presente. E eu, durante o show, eu toquei com a minha banda antes e toquei com um artista nacional durante o show dele. Foi solicitada a minha presença como músico percussionista para fazer uma parte do show. E durante esse show, eu tocando, me perguntava, por que aqui pode e lá não pode? Qual é o critério? Qual é, de verdade, o critério que está se usando aí? 50 decibéis para músico de Natal? 1000 decibéis para um artista nacional? Como é que pode isso? Não é verdade? Então, eu estava ali recebendo meu dinheiro, graças a Deus, estava assim, poxa, graças a Deus eu estou conseguindo hoje trabalhar aqui. Porque a minha jornada de trabalho também foi reduzida. Eu vivo da música, sustento minha esposa, meu filho, pago aluguel, meus cartões estão atrasados. Isso é uma coisa pessoal, mas tem direta influência desse fato, entendeu? Então, eu estou sofrendo na pele o que muitos ainda vão sofrer se isso não for resolvido. Não está havendo respeito de verdade com os músicos de Natal. Não está havendo uma tolerância de forma alguma com os músicos de Natal. Nós estamos sendo prejudicados, sim. De verdade, estamos sendo prejudicados, sim. Aí eu me pergunto também, bacana, o Carnatal, muito bonito, uma festa, né, que traz muito dinheiro para o nosso município, para o nosso estado. Onde é que tem um artista daqui trabalhando ali? Onde é que tem um representante da música de Natal ou do Rio Grande do Norte trabalhando ali? Eu quero saber se a CEMURB vai chegar lá para o Chiclete com Banana e dizer, olha, você está ultrapassando 50 decibéis. Para o Durval do Asa de Águia, meu amigo, desça do trio elétrico que você não pode tocar, porque o seu trio elétrico está ultrapassando 50 decibéis. Se não for revisto isso imediatamente, é usar de 2 pesos e 2 medidas. E isso, na minha opinião, fere a lei, o direito constitucional do cidadão, fere a dignidade do cidadão. Nós estamos sendo tratados de forma diferenciada. E a lei, senhores representantes aqui do poder público, a lei tem que ser igual para todos. Para todos. A ação que foi citada aqui, a ação truculenta da fiscalização, o simples fato da presença da polícia militar, enfim, a simples presença das armas no nosso ambiente de trabalho já é constrangedor. Vocês podem ficar na porta, mas eu levo família, levo amigos. Recentemente, um pessoal, amigo meu do Rio de Janeiro, veio me visitar aqui e foi ver um show. Entendeu? Já pensou se ali chega a polícia militar, mesmo sem ação truculenta, de forma educada, que foram, inegavelmente, entendeu? Mas a simples presença já é constrangedora. Nós somos músicos, dentro dos nossos cases não existem armas, existem instrumentos. Não há necessidade da presença, na minha opinião, não há necessidade da presença de armas. Em alguns locais, sim, como foi colocado. Felipe Camarão, por exemplo. É impossível se fazer uma fiscalização sem ter um aparato policial, concordo. Mas em Ponta Negra, não vejo muita necessidade. O policiamento que eu vi lá no show do Neguinho da Beija-Flor, no sábado, estava ali para proteger
o cidadão que ali estava para aproveitar o show, para proteger a população. Como sempre, a Polícia Militar, muito educada, não se questiona isso, mas a simples presença já é altamente constrangedora. É isso que eu queria deixar aqui registrado. Não vamos usar de dois pesos, duas medidas, não vamos aceitar 2 pesos e 2 medidas. Porque isso, conforme nossa advogada já colocou, não é correto, fere a lei. Nós temos direitos iguais, somos todos iguais perante a lei. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao Márcio Trigueiro de Lucena, microempresário aqui da nossa cidade. Boa tarde a todos, autorizados aqui de presente, né? E eu queria, a princípio, fazer um agradecimento, não tinha tido ainda contato com a senhora presidenta da casa, e, assim, dentro de uma desilusão, né, em relação a tantas coisas absurdas que acontecem, esse seu discurso com muita neutralidade, pegar a causa, né, e trazer à tona para que seja discutida, isso me faz acreditar, senhora, que existe ainda coisas muito louváveis nesse país e me faz mais feliz, de certa forma, como cidadão. Muito obrigado. Venho aqui realmente externar que não há muito a dizer. Eu considero que essa reunião aqui foi um grande sucesso. Eu não tenho participado de muitas audiências, mas eu realmente senti que, apesar de a ausência assim, maior parte da casa, dos vereadores, do Ministério Público aqui presente, mas eu acredito que muito foi dito aqui que pode se tornar grandes veredas, né, para que a solução ela venha, né, e venha a ter o princípio da isonomia, o direito a todos, e o princípio da legalidade, da Constituição. Novamente, gostaria de externar a minha alegria da senhora também estar envolvida com aspectos dos direitos humanos internacionais. Então, eu acho que essa casa aqui hoje ela é um dia sui generis, um dia especial. Bem, o que eu venho agregar aqui apenas é o seguinte. Eu sou trabalhador, empreendedor pequeno, minúsculo, na verdade. Eu tenho uma ligação com a música da seguinte forma. Eu sou luthier, né, como hobby, eu construo instrumentos musicais temáticos, e sou amante da boa música, eu sou assim, sensível a essa causa, e não obstante a essa queda natural que eu tenho pela arte, eu tenho uma grande relação com o Marcos Martins, que foi uma pessoa que me apoiou bastante no meu empreendimento, e que mesmo não tendo assim, tanta ligação, tão diretamente com o que está acontecendo hoje, eu gostaria apenas de externar um pouco o que aconteceu de fato. E quem sou eu? Márcio Trigueiro de Lucena, meu nome. Eu sou inventor, né? Uma pequena oficina metalúrgica com poucas ferramentas, eu desenvolvi um equipamento, né? E, obviamente, eu patenteei esse equipamento. E, no desenvolver desse equipamento, eu gastei muito dos meus ativos, né? Carro, sem muito acesso a crédito, tive que financiar os meus bens mesmo. E, mediante a dificuldade de todo empreendedor pequeno que passa, né, com essa dificuldade de crédito e muitas coisas que vão além disso, eu passei uma dificuldade muito grande. E a única chopeira, eu inventei uma chopeira temática, modelo bomba de gasolina. Em vez de gasolina, sai chope. Um designer de uma chopeira, de uma bomba de gasolina de 1950, né, com aspecto retrô. E essa chopeira, eu estava num momento muito de dificuldade, precisando resgatar, né, alguma coisa. Eu simplesmente coloquei a minha vaidade de lado